Só há poucas regiões no mundo antigo que desenvolveram a agricultura independentemente. Não muito depois, no Oriente Médio, foi a vez da China, onde foi cultivado outro cereal, o arroz. Bolsões de agricultura também surgiram nas Américas, com base no milho, na abóbora e no feijão. Mais tarde, na África, foram cultivados sorgo, painço e inhame. Em muitos lugares onde a agricultura surgiu, seguiu-se o aparecimento de uma civilização, mas houve uma exceção à regra. Uma área onde a agricultura não trouxe tais benefícios foi nos planaltos da Nova Guiné. "50 anos depois dos ocidentais colonizarem a Nova Guiné, eles achavam que os vales no interior não eram habitados. Na verdade, era a parte mais populosa da ilha, com um dos mais antigos sistemas de cultivo do mundo. Os arqueólogos acreditam que havia agricultura aqui por cerca de 10 mil anos, há tanto tempo quanto no Oriente Médio. It's amazing to think that these people, Yali's people, were some of the earliest farmers in the world. Yeah, copy all the Yes. But if they were farmers, why weren't they propelled down the same path towards civilization as the people of the Middle East or China or Central America? Pig no, yeah. Pig any. Why didn't they end up producing their own cargo? New Guinea farmers themselves were surely no less talented than farmers anywhere else in the world. So, what was the difference? Highland agriculture was based on crops like these taro roots, which are very different from cereal crops. Taro is much more work. You got to plant it one by one, unlike wheat where you throw your hand and spread the seed. And these New Guinea crops can't be stored for years the way wheat can. They rot quickly. They have to be eaten in a short time. They're also low in protein compared to wheat, so these farmers of the New Guinea highlands suffered from protein deficiency. There's not much protein to be gotten from New Guinea's other crops either. People here farm local varieties of bananas. But although bananas are rich in sugar and starch, like taro, they're low in protein. In fact, people in the highlands have so little protein that sometimes they eat giant spiders to supplement their diet. I'd reached a moment of realization. Farming was clearly crucial to the story of human inequality. But just as important was the type of farming. People around the world who had access to the most productive crops became the most productive farmers. Ultimately, it came down to geographic luck. É uma ideia audaciosa a de que a desigualdade no mundo tenha nascido do cultivo de alimentos. De acordo com Jared Diamond, a vantagem dos americanos sobre os neo-guineenses é que durante séculos eles cultivaram produtos mais nutritivos e produtivos. Plantações de trigo que fornecem 1/5 das calorias que ingerem. A riqueza da América moderna nunca poderia ser sustentada por taro e bananas. Mas a ideia de Diamond parece muito simples. Será que as plantas teriam o poder de moldar o curso da história humana? Ou teria algo mais por trás disso? Um outro motivo para a divisão do mundo em abastados e não abastados?
Há 9.000 anos, os primeiros assentamentos no Oriente Médio deram lugar a vilarejos maiores. As pessoas só puderam viver assim, tornando-se agricultores mais produtivos. Eram cercados por campos de trigo e cevada. Mas agora tinham outra fonte de alimento. What we see happening about 9,000 years ago is a remarkable transformation in the way that humans are interacting with animals. We begin to see a process of animal domestication, by which we mean humans were controlling where they were moving, they were controlling their feeding, and they were controlling their breeding. Instead of having to go out to hunt, you have a dependable meat supply on the hoof year-round around your site, rather than being subject to seasonal variations in wild game. Além da carne, animais forneciam leite, provendo-os de alta fonte de proteína. Seu pelo e pele eram usados para fazer roupas quentes. Os animais domésticos se tornaram parte integrante da nova agricultura. We know that the communities which first started to have domestic animals already had cereal crops, so they were cultivators. And the combination of these particular animals and the plants becomes an extremely attractive package in that they're complementary. After the harvest period, animals could be turned out on the stubble and they can actually eat the remains of the cereal crop harvest. In their turn, animal dung can be used to provide a sort of a fertilizer for the cereal crops as well, for crops. So the whole package, you know, is seen to be mutually beneficial, both for the animals and the plants, and of course for the humans. Cabras e ovelhas foram os primeiros animais a serem domesticados no mundo antigo, seguidos por outros animais de criação de hoje em dia. Todos foram usados primeiro por causa da carne, mas mostraram ser úteis de vários modos, em especial quando surgiu o arado. Antes da Revolução Industrial, os animais de carga eram as melhores máquinas do planeta. Um cavalo, um boi arriado a um arado, transformava a produtividade da terra, permitindo aos agricultores plantar mais e alimentar mais pessoas. Na Nova Guiné e em várias partes do mundo, as pessoas nunca haviam usado o arado porque não tinham animais para puxá-lo. The only big domestic animal in New Guinea was the pig, and it wasn't even native. It came in from Asia a few thousand years ago. While Europe and Asia had not only pigs, but also cows, sheep, goats, horses, buffalo, camels, and so on. Now, pigs do give you meat, but pigs don't give you the other products that you get from those European nation animals. Pigs don't give you milk or wool or leather or hides. And most important of all, pigs can't be used for muscle power. Pigs don't pull plows or pull carts. The only muscle power in New Guinea was human muscle power. Even today, there are no beasts of burden in New Guinea, and almost all of the farm work is still done by hand. But if farm animals were so useful, why didn't New Guineans domesticate any of their own? I decided to add up all the animals in the world that have ever been domesticated. And I was amazed by what I found. Há cerca de 2 milhões de espécies de animais selvagens, mas a grande maioria nunca foi domesticada. Muitos insetos e roedores não têm uso prático para o homem e nem utilidade na agricultura.
Alguns pássaros, peixes e répteis foram domesticados, mas muitos não têm utilidade na agricultura. Assim como muitos carnívoros, não porque sejam perigosos, mas porque você tem que criar outros animais para alimentá-los. Sem dúvida, os melhores animais são os grandes mamíferos herbívoros. Através dos anos, o homem deve ter tentado domesticar todos eles, mas sem sucesso. Apesar dos repetidos esforços, os africanos nunca domesticaram o elefante. No sul da Ásia, alguns elefantes são usados como força de trabalho, mas não são criados para essa finalidade. Cada elefante é pego em seu habitat, domesticado e treinado. Não existe objetivo econômico em usar, na lavoura, um animal que leva 15 anos para amadurecer e atingir a idade de reproduzir. Animals which make suitable candidates for domestication can start giving birth in their first or second years. They will have 1 or maybe 2 offspring a year, so their productivity is actually high. Behaviorally, they need to be social animals, meaning that the males and the females and the young all live together as a group, and they also have an internal social hierarchy, which means that if humans can control the leader, then they will also gain control over a whole herd or whole flock. Há outro requisito para um animal doméstico: precisar se dar bem com humanos. Alguns animais não têm temperamento para viver em fazendas. A zebra pode ser um animal doméstico ideal, pois potencialmente é tão útil quanto o cavalo. Na saída da África, em meio a grandes predadores, a zebra se tornou um animal fugidio e nervoso. A zebra tem um temperamento que o homem não conseguiu domesticar. Talvez, por isso, nunca se viu uma zebra puxar um arado ou no campo de batalha. I counted up 148 different species of wild, plant-eating, terrestrial mammals that weigh over 100 pounds. But of those 148, the number that have ever been successfully farmed for any length of time is just 14. Goats, sheep, pigs, cows, horses, donkeys, Bactrian camels, Arabian camels, water buffalo, llamas, reindeer, yaks, mithans, and Bali cattle. Just 14 large domestic animals in 10,000 years of domestication. And where did the ancestors of these animals come from? None was from New Guinea, or Australia, or sub-Saharan Africa, or the whole continent of North America. South America had the ancestor of just one large domestic animal, the llama. The other 13 were all from Asia, North Africa, and Europe. And of these, the big 4 livestock animals, cows, pigs, sheep, and goats, were native to the Middle East. The very same area that was home to some of the best crops in the world was also home to some of the best animals. Little wonder that this area became known as the Fertile Crescent. As pessoas do Crescente Fértil foram abençoadas geograficamente com acesso às melhores plantações e aos melhores animais de fazenda do mundo antigo. Isso deu a elas, desde o início, uma grande vantagem. O que começara com trigo e algumas cabras estava levando à primeira civilização humana.
O sítio arqueológico de Guar, ao sul do Jordão, tem 9.000 anos. Poucas centenas de pessoas moram aqui em casas rudimentares que são maravilhas da tecnologia. Every time I come here, I'm amazed by what those people were doing. Os vilarejos cresciam e havia mais pessoas trabalhando na terra. Mais pessoas produziam mais alimentos com mais eficiência, suficiente para dar suporte a especialistas na comunidade. Livres do fardo do cultivo, algumas pessoas desenvolveram novas técnicas e novas tecnologias. Fazer reboco usando calcário foi um marco tecnológico. As pedras tinham que ser aquecidas durante dias sob temperaturas de 1000 graus. Parece insignificante hoje, mas entender como trabalhar com o fogo foi o primeiro passo para forjar o aço, uma tecnologia que iria transformar o mundo. Em contraste, lugares como a Nova Guiné nunca avançaram na tecnologia. Mesmo hoje, algumas pessoas no Planalto trabalham com técnicas que pouco mudaram através dos séculos. When I first came to New Guinea in the 1960s, people were still using stone tools like this axe in parts of the island. And before European arrival, people were using stone tools everywhere in New Guinea. So why didn't New Guinea develop metal tools by itself? And eventually I realized that to have metalworking specialists who can figure out how to smelt copper and iron requires that the rest of the people in the society who are farmers be able to generate enough food surpluses to feed them. But New Guinea agriculture was not productive enough to generate those food surpluses. And the result was no specialists, no metal workers, no metal tools. O modo de vida da Nova Guiné era perfeitamente viável. Sobreviveu intacto por milhares de anos. Mas segundo Diamond, não avançaram tecnicamente porque despendiam muito tempo e energia alimentando-se. Quando os ocidentais chegaram, usaram sua tecnologia para colonizar os papuas. Mesmo com todas as suas vantagens, o crescente fértil não é a força motriz do mundo moderno. Nem é o celeiro do mundo que tinha sido. Como perdeu sua primazia? Durante os 1000 anos de sua emergência, muitas das novas vilas do crescente fértil foram abandonadas. Ironicamente, a região tinha uma fraqueza fundamental. Embora tivesse as plantações mais nutritivas, seu clima era muito seco e sua ecologia muito frágil para suportar intenso plantio. People were destroying the environment. The waters had been overexploited, the trees had been cut, and this is what when you face a dead end. I mean, you are facing a wall. You will end with landscape like that. I mean, with few trees, with no grass, and with less water. So what we are looking at today
is the outcome of overexploiting the environment. Incapaz de cultivar sua terra, comunidades inteiras foram obrigadas a se mudar. As vantagens adquiridas por séculos de domesticação podiam ter acabado. Mas, de novo, a geografia estava ao lado deles. The Fertile Crescent is in the middle of a huge landmass, Eurasia. There were plenty of places for farming to spread. And crucially, many of those places were to the east and west of the Fertile Crescent at roughly the same line of latitude. Why is that so important? Because any 2 points of the globe that share the same latitude automatically share the same length of day, and they often share a similar climate and vegetation. Crops or animals domesticated in the Fertile Crescent were able to prosper at other places along the east-west axis of Eurasia. Wheat and barley, sheep and goats, cows and pigs all spread from the Fertile Crescent, east towards India and west towards North Africa and Europe. Wherever they went, they transformed human societies. Quando as plantações e animais chegaram ao Egito, causaram uma explosão de civilização. De repente havia comida para alimentar faraós, generais, engenheiros e escribas, e os exércitos de pessoas necessários para construir as pirâmides. O mesmo vale para a civilização europeia. Dos tempos antigos até a Renascença, as plantações e animais do crescente fértil alimentaram artistas, inventores e soldados da Europa. No século XVI, as mesmas plantações e animais foram levados pelos europeus para o Novo Mundo. Na época não havia uma única vaca ou espiga de trigo em todas as Américas. Agora, há 100 milhões de cabeças de gado só nos Estados Unidos. Os americanos consomem 20 milhões de toneladas de trigo por ano. A América moderna e industrializada seria impensável sem a agricultura do crescente fértil. Algumas pessoas acham que o argumento de Diamond é purista e simples. A riqueza e o poder podem ser reduzidos a gado e a trigo? E a cultura? E a política? A religião? Certamente devem ter sido importantes. Diamond tem sido criticado por ser tão determinista em ignorar os núcleos das comunidades que ajudaram a moldar seus destinos. My years in New Guinea have convinced me that people around the world are fundamentally similar. Wherever you go, you can find people who are smart, resourceful, and dynamic. No society has a monopoly on those traits. Of course, there are huge cultural differences, but they're mainly the result of inequality, they're not its root cause. Ultimately, what's far more important is the hand that people have been dealt, the raw materials they've had at their disposal. New Guineans acquired pigs from Eurasia, but not cows or sheep or goats,
or horses or wheat or barley. They didn't develop in the same way as Europeans and Americans because they didn't have the same raw materials. I'm not saying that those divisions of the world are set in stone and can't be changed. It's quite the opposite. The towns of Papua New Guinea are becoming bigger and more developed, populated by modern New Guineans trying to catch up with the rest of the world. Unfortunately for them, there's still a big gap to overcome. Why you white men have so much cargo and we New Guineans have so little? Yali caught me by surprise 30 years ago. I had no idea what to say to him then, but now I think I know the answer. Yali, it wasn't for lack of ingenuity that your people didn't end up with modern technology. They had the ingenuity to master these difficult New Guinea environments. Instead, the whole answer to your question was geography.